Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa aula de biblioteconomia para concursos públicos aqui do curso do Bibliofins. Bom, eu sou o professor Wesley Leite e a gente vai dar início aqui a esse módulo mais introdutório, né? Falando aqui primeiramente nessa videoaula da história das bibliotecas. Claro que a gente vai avançando da história das bibliotecas até falar também sobre as relações entre bibliografia, documentação, biblioteconomia, ciência da informação, porque faz parte aqui desse módulo mais introdutório, beleza? Mas nessa aula de hoje, nesse vídeo aqui, a gente vai se ater mais ao surgimento das bibliotecas. Embora pareça ser um tema trivial, é muito importante porque as bancas de vez em quando gostam de cobrar questões de concursos públicos sobre esse tema, né? A gente vai ver aqui nessa aula mesmo algumas pegadinhas mais comuns, a gente vai ver ali questão de datas, né, do surgimento ali das primeiras bibliotecas, do desenvolvimento ali das sociedades que culminaram, né, consequentemente no desenvolvimento das bibliotecas. Enfim, é um tema que, embora pareça trivial, ele define também várias colocações em concursos públicos e também é um tema muito interessante para a gente começar de forma introdutória, beleza? Então aqui, nesse curso, como você vai ver ao longo de todo o curso, eu pretendo ser o mais didático e mais direto possível, concurseiro não pode perder tempo. É claro que esse concurso, esse nosso curso aqui, ele não vai ter o mesmo detalhe, a mesma quantidade de informações que a gente vê na graduação, e nem pode ser assim, mas ele vai ser um grande facilitador aí na sua vida, porque a gente vai ver muitos detalhes de provas, muitas pegadinhas, e a gente vai guiando, né, trilhando os passos ali para a gente fazer boas questões, fazer boas provas e, consequentemente, ser aprovado, que é o seu grande sonho. Beleza? Então vem comigo nessa jornada que você não vai se arrepender e a gente vai aprender bastante aqui sobre biblioteconomia, sobre ciência da informação, sobre concurso público, beleza? Então vamos lá. A gente vai começar agora essa aula, eu vou apresentar aqui o slide aqui na tela e a gente vai falar hoje da história das bibliotecas, beleza? Então, vamos começar aqui falando um pouco da história das bibliotecas, que é o tema da nossa aula de hoje, tá? Só para que você tenha ideia, o panorama da nossa aula de hoje, nós iremos falar aqui sobre todos esses períodos aqui. A gente vai falar um pouco sobre a Idade Antiga, tá? Sobre a Idade Média, sobre o século XVII, sobre o século XIX, século XX e também vamos trazer a definição de biblioteca. Bom, por que eu trouxe essas datas aqui? Essas datas elas foram escolhidas aqui de forma arbitrária, porque são marcos, né, de desenvolvimento muito importantes que impactaram aí muito a história aí das bibliotecas, né? Então a gente vê lá desde a Idade Antiga o surgimento das bibliotecas até a evolução ali do século XX, né, quando ocorre, por exemplo, o desenvolvimento ali da ciência da informação, um pouquinho antes no século XIX o cisma entre biblioteconomia e documentação, enfim, a gente vai analisar todas essas jornadas, beleza? Então vamos aqui para a tela de novo. E aí a gente vai, vamos aqui para a tela novamente, né? Que a gente vai dar continuidade aqui na nossa aula, beleza? Vamos começar aqui falando um pouco da Idade Antiga, né? A gente vê que, como está escrito aqui no slide, a partir de 3.000 anos antes de Cristo, a humanidade, que antes era organizada de forma pastoril, começou a se organizar em estados rurais e artesanais. Então, a gente tem o período ali pré-histórico, né, que não havia muito desenvolvimento, e aí a partir da Idade Antiga a gente começa a ver várias pessoas começando a se reunir em grupos, né, e aí essas pessoas elas vão formando sociedades agrícolas, sociedades pastoris. A gente vai tendo ali o desenvolvimento da agricultura, as pessoas vão descobrindo novas formas mais eficientes de produzir alimentos, produzir também ferramentas, né, para auxiliar no dia a dia. Então, esse período aqui de 3 milênios, né, antes de Cristo, de 3.000 antes de Cristo, a gente vê que é um período que as sociedades elas vão começando a se organizar dessa forma, vão começando a ter os primeiros resquícios de desenvolvimento, beleza? E aqui, com
com esse desenvolvimento em estados aqui rurais e artesanais, a gente começa a ter os impérios teocráticos de regadio. O que significa isso? Bom, a gente vê que essas primeiras civilizações, elas começam a ser organizadas em impérios, ou seja, a gente tem uma figura central, um governante central que manda e desmanda em tudo, por isso que é um império. São impérios teocráticos, porque a religião é o grande fator-chave ali que regula a sociedade, né? Então, até mesmo as leis, elas se submetem à religião, o modo de comportamento das pessoas, beleza? A vida em sociedade. E essa palavra aqui que a gente vê, regadio, tem a ver com a questão da rega, né? A rega aqui como técnica para a gente começar a irrigar as plantações, né? Irrigar ali na agricultura. Então, a gente vê que as pessoas começam a dominar a arte de puxar as águas dos rios, dos mares, né, dos lagos, para começar a canalizar essas águas aí para a agricultura. Então isso aí favorece demais o desenvolvimento ali da sociedade, tá? Então esses impérios teocráticos de regadio, eles são um marco ali, porque a sociedade ela começa a se desenvolver, começa-se a ter negócios, transações. Então, graças a esse grande desenvolvimento aí da agricultura, né, com esses impérios teocráticos de regadio, isso começa a se tornar possível, beleza? Então, indo para a tela aqui, a gente vê que esse período, a gente começa a ter então várias transações, a gente começa a ter o desenvolvimento, por exemplo, da matemática, da agricultura, da astronomia, enfim, de várias ciências, e isso começa a gerar informação. Daí, a gente tem o que a gente chama dos primeiros das primeiras proto-bibliotecas ou primeiros proto-arquivos. O que significa isso, né? Proto-biblioteca, proto-arquivo. Bom, proto vem de protótipo, então a gente começa a ter os primeiros protótipos de bibliotecas ou de arquivos. Por que isso ocorre? Porque, como eu disse, o desenvolvimento, né, da matemática, as transações de negócios começando a ocorrer aqui, tudo isso deveria ser documentado. Claro, não entenda documentado como hoje, né, com todo o desenvolvimento que temos, o papel, programas de computador, não isso. Mas essas primeiras proto-bibliotecas, proto-arquivos já utilizavam blocos ali de argilas, né, pergaminhos, enfim, para documentar o que ocorria aí nessas transações, o que ocorria nesses estudos no desenvolvimento da ciência, né, principalmente ali da matemática. Então, para que tudo isso fosse armazenado, já ocorreram ali o surgimento ali de bibliotecas, de arquivos. Não eram organizados, né, não tinha o nível de organização que temos hoje, a modernidade, mas enfim, tinha um nível de organização bem rústico, né? Mínimo, mas tinha. Então a gente vê que a primeira informação que a gente pode extrair daqui é que as primeiras bibliotecas, elas surgiram na Idade Antiga, beleza? Aqui o que a gente tem que levar em conta é o seguinte: muitas questões de prova, elas gostam de dizer que as primeiras bibliotecas surgiram na Idade Média, só que essa informação é errada. Como a gente viu aqui no slide, né? As primeiras bibliotecas, elas surgiram na Idade Antiga, no período ali da Antiguidade, tá? Que é o período aí que a gente viu, que vai de 3 milênios antes de Cristo até mais ou menos ali a queda do Império Romano, né, início ali da Idade Média, beleza? Século 7, século 8, tranquilo? Então, as primeiras bibliotecas, elas surgiram, como eu disse, na Antiguidade, tranquilo? Então, indo aqui novamente aqui pro slide, né? Passando aqui o slide, a gente vê que a Idade Antiga a gente viu que as primeiras bibliotecas surgiram na Idade Antiga e a gente tem algumas célebres bibliotecas, né, algumas bibliotecas aí do período que marcaram esse período, né, da Idade Antiga. São bibliotecas que foram pioneiras aí no armazenamento de informações, que foram grandes centros, por que não dizer culturais, né, embora a ênfase estava ali mais na questão da posse, né, dos documentos, mas foram bibliotecas que, sem dúvida, trouxeram a sua contribuição ao desenvolvimento, por que não falar da biblioteconomia, beleza? Então, o que temos para falar é o seguinte: a biblioteca de Nínive,
tá? Nínive, essa região hoje é mais ou menos o que seria o Iraque, né? Naquela região ali. Essa biblioteca de Nínive, ela é a primeira biblioteca que se tem notícia, tá? A primeira biblioteca, então, que arqueólogos descobriram, a primeira biblioteca que se tem notícia. Ela surgiu ali, como você pode ver, no século 7 a.C. e o seu acervo ele era formado por blocos de argila. Outra célebre biblioteca aqui do período também é a Biblioteca de Pérgamo, né? Ela também é mais ou menos ali contemporânea da Biblioteca de Nínive. Ela surgiu aqui no século 7 a.C., né, por volta aqui desse período, tá? Ela vigorou aí por volta desse período e o seu acervo era um acervo de pergaminho. Daí que esse suporte era muito peculiar a essa biblioteca, né? A biblioteca era da cidade de Pérgamo, por isso que o nome do suporte é pergaminho, tá? Outra biblioteca também muito ilustre desse período, né, mais ou menos desse período da antiguidade, da Idade Antiga, é a Biblioteca de Alexandria. Tá? Essa é uma biblioteca que surgiu no século III a.C., por um decreto ali do imperador Ptolomeu III. O seu acervo ele era constituído de rolo de papiros, né? Rolo de papiro. E uma informação muito interessante sobre essa biblioteca de Alexandria é que o imperador Ptolomeu III, ele editou um decreto que todo navio que atracasse ali nos portos da cidade de Alexandria, todo navio que ficasse hospedado ali, se esse navio tivesse livros, né, dentro dele, esses livros obrigatoriamente eles deveriam, uma cópia de cada um desses livros, ser copiados ali para o acervo da Biblioteca de Alexandria. Então a gente vê já, desde essa época, né, da antiguidade, a preocupação aí do governante em ter informação, né, em manter a informação, beleza? E aqui, para fechar, outra célebre biblioteca também, que algumas vezes é perguntada em prova, é a biblioteca aqui de Ebla, da cidade de Ebla, tá? Essa biblioteca, ela foi fundada aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. Bom, a gente viu aqui que a biblioteca de Nínive, né, é a primeira biblioteca que se tem notícia, tá? Ela é uma biblioteca ali do século 7 a.C., claro, é uma biblioteca que os arqueólogos descobriram primeiro. Então a primeira biblioteca que se tem notícia é a biblioteca de Nínive, beleza? Mas outros arqueólogos, outros autores entendem que essa biblioteca de Ebla ela é um pouco mais antiga. Ela já é bem mais antiga, né? Já data ali do 3 milênios antes de Cristo, né? E ela era localizada na Síria, tá? O interessante aqui dessa biblioteca de Ebla, vou até grifar aqui, é que o acervo dessa biblioteca, ele era organizado por assuntos. Veja só que coisa interessante. A gente está ali no período da Idade Antiga, né? E nesse período já temos aí um acervo organizado por assuntos. A gente vê que, principalmente ali nos estudos depois da bibliografia, né? Quando a gente for olhar essas aulas, as obras principalmente eram organizadas por autores, né? E essa biblioteca de Ebla, apesar de muito antiga, ela já era moderna no seu pensamento, já organizava o acervo por assuntos. Então, bastante interessante, né, essas informações. Então, seguindo aqui com a aula, né? Seguindo aqui com o nosso conteúdo do slide, a gente tem aqui algumas imagens, né, desse período da Idade Antiga. A gente tem aqui cidades aqui, por exemplo, portuárias, temos cidades aí com bastantes construções, né? Civilizações aí sumérias, civilizações egípcias, enfim. A gente vê que, apesar do período, né, bem antigo, apesar ali das dificuldades, a gente vê que as civilizações elas já eram muito bem organizadas, né? A gente vê cidades aí com transações ocorrendo, né? Cidades portuárias, cidades aí com grandes prédios, né? Então a gente vê que o surgimento das bibliotecas foi algo natural, algo para haver ali o controle da informação, beleza? Bom, avançando aqui, então a gente vai trazer aqui a definição de biblioteca, beleza? Bom, então a gente viu que as primeiras bibliotecas elas surgiram na Idade Antiga, né, devido ali ao controle um pouco da informação, daquele controle mais rústico daquela informação que era produzida ali naqueles suportes mais rústicos, né, como as tábuas de argila, os pergaminhos, né, enfim. Então a gente viu que
Desde a antiguidade já existem bibliotecas. Agora a gente vai trazer aqui a definição de biblioteca. A definição de biblioteca é muito importante, por quê? Porque, primeiro, impacta nós aqui na biblioteconomia, né, para sabermos aqui o nosso contexto de atuação, embora ele já tenha evoluído bastante, e também impacta para as questões de prova, né? Nós devemos saber essas definições porque elas são bastante exploradas em prova, beleza? Então, voltando aqui para a tela, voltando para o slide aqui, a gente vê que a palavra biblioteca, ela é constituída aqui, né, o radical dela por duas palavras. A gente tem biblio, que é livro, e tec, que é caixa, né? Então, se fosse traduzir literalmente, seria uma caixa de livros, um depósito de livros, algo que serve para armazenar livros. Bom, a gente vê que essa definição, ela é uma definição do antigo paradigma, né, da biblioteca, antigo paradigma da biblioteconomia, que entendia a biblioteca como uma instituição de depósito, de armazenamento, de posse de livros, apenas isso, né? Era apenas uma instituição depositária. Então a gente vai ver também ao longo aí das videoaulas de biblioteconomia, no próprio desenvolvimento de coleções também, que esse paradigma ele vai mudando. Se antes a biblioteca ela era uma instituição que se preocupava apenas com a posse dos itens bibliográficos, hoje a biblioteca ela procura fornecer a informação, né, independente do suporte. Então ela procura mais dar o acesso. Nós estamos aí no paradigma do acesso, tá? Então, essa primeira definição que vimos aqui no slide, ela tem a ver mais com a questão da posse, tá? Voltando aqui ao slide, definição ali do livro Dicionário de Biblioteconomia e Arquivologia, que é do professor Murilo Bastos da Cunha. Ele diz que a biblioteca ela é uma coleção organizada de registros da informação, tá? Então nós temos aqui uma coleção, né, de registros da informação, assim como os serviços e respectivo pessoal que tem a atribuição de fornecer e interpretar esses registros a fim de atender às necessidades de informação, pesquisa, educação e recreação do usuário. Muito interessante também a gente vê que a biblioteca ela abrange os serviços e o respectivo pessoal, tá? Essa definição do Murilo Bastos da Cunha é bem mais moderna, já traz a noção aqui da biblioteca como serviço, com acesso, né, aos itens bibliográficos, tá? E a biblioteca, como a gente pode ver, o fim dela é atender às necessidades dos usuários, e são muitas essas necessidades. Nós temos necessidade aqui de formação, de pesquisa, de educação e também de recreação. Ou seja, nós vemos aqui vários tipos de necessidades conforme os vários tipos de bibliotecas que nós temos, né? A tipologia, nós temos, por exemplo, bibliotecas especializadas, bibliotecas públicas, né? Trazendo aquela noção de recreação, de cultura. Nós temos bibliotecas universitárias, né, para atender às necessidades educacionais dos usuários, bibliotecas nacionais que servem como depositárias, enfim. Então, cada uma dessas necessidades, cada um desses tipos de necessidades, são atendidos aí por cada um dos tipos de bibliotecas, beleza? Então, voltando aqui para o slide, né? Bom, voltando aqui, então a gente vê que a biblioteca, né, a definição de biblioteca é isso. Temos aqui uma definição mais antiga, né, e essa definição aqui com uma abordagem mais recente aqui do professor Murilo Bastos da Cunha, beleza? Então, avançando aqui só para a gente fechar aqui a questão da Idade Antiga. Então, as primeiras bibliotecas, como eu já disse, elas surgiram na Idade Antiga, tá? Nada de dizer que as primeiras bibliotecas surgiram na Idade Média. As questões, elas gostam de dizer que as bibliotecas surgiram na Idade Média, porque a gente teve na Idade Média, né, a prensa tipográfica do Gutenberg, aquilo ali, esse evento em si, ele aumentou a quantidade de livros, né? Então o surgimento das bibliotecas em velocidade, em quantidade, surgiu mesmo de forma grande ali na Idade Média, tá? Mas as bibliotecas não surgiram ali naquele período, tá? Elas surgiram na Idade Antiga. E também, para a gente sedimentar aqui, a primeira biblioteca que se tem notícia, né? A Biblioteca de Nínive, através ali do decreto do rei Assurbanípal II, beleza? Então, com isso, meio que a gente fecha aí o que tinha para ver sobre a Idade Antiga, na influência aí do surgimento das bibliotecas, tá? Agora,
a gente vai aqui na nossa viagem para a Idade Média. Como eu disse, né, a Idade Média, essa Idade Média, ela tem a transição, né, da Idade Antiga para a Idade Média, né? Então, com o surgimento ali do Império Romano, ele marca bastante aí essa questão da Idade Média, e a gente vai ver que o conceito aqui de livro, o conceito de documento, a própria instituição biblioteca, ela vai avançando mais um pouco, beleza? Então vamos ver aqui no slide. Na Idade Média, o panorama já é outro. Nós temos o seguinte aqui na Idade Média. A maioria das bibliotecas é localizada na Europa, tá? Essa grande influência europeia das bibliotecas, ela ocorre primeiro por conta da Igreja Católica, né? A Igreja Católica, ela detinha o controle da informação, né? Praticamente todo ele. Então, por ser uma instituição que praticamente exercia o monopólio ali no controle da informação, as bibliotecas, elas eram localizadas nas igrejas, nos mosteiros, né? Enfim. Então, a religião católica, ela era mais predominante, era mais proeminente na Europa. Então, a maioria das bibliotecas do mundo, quase todas elas eram localizadas na Europa aqui no contexto da Idade Média, tá? Também o seguinte, esse período da Idade Média, ele foi caracterizado pelo aumento expressivo de bibliotecas. Daí que eu te falei que por isso que as questões de prova, elas gostam de dizer que as bibliotecas surgiram na Idade Média, tá? Então aqui ocorreu o aumento expressivo das bibliotecas. Por quê? Porque a Igreja Católica, ela começou a produzir muitas obras eclesiásticas. Então, os copistas, né, que eram funcionários das igrejas, né, os monges, eles produziam muitos livros, né, copiavam na mão. Claro, ainda não era aquela produção acelerada que a prensa tipográfica de Gutenberg proporcionou, mas em comparação com o período da Antiguidade, a gente já tem uma profusão enorme ali de documentos, tá? Então aqui, por haver essa profusão, esse maior crescimento de documentos, consequentemente, houve aí maior crescimento das bibliotecas, tá? Também, a gente vê que nesse período aqui da Idade Média, o paradigma de guarda e depósito permanecia, né? Então temos aqui guarda e depósito. Como eu disse, né, a Igreja Católica exercia o controle ali da informação, então essa informação ela não era muito divulgada ao público, tá? Então era mais ali para consulta interna mesmo, né, que é dos clérigos, né, do pessoal ali que estudava, que sabia ler também. A gente vê que nesse período da Idade Média não eram todas as pessoas que sabiam ler. Ler era algo elitizado, né, para a época. Então, a gente vê aqui que esse paradigma da biblioteca de guarda e depósito, ele permanecia, beleza? Então é um paradigma aí que vigorava ainda. A biblioteca, ela não era essa instituição cultural, essa instituição que visava o acesso a todas as classes, né? Era o acesso aos documentos, a informação ainda era muito restrito, tá? Voltando aqui para a tela, como eu já adiantei, o controle documental era efetuado ali pela Igreja Católica, tá? Então a Igreja Católica, ela detinha esse controle da informação. Essas obras que eles consideravam como obras profanas, né, que eram obras que não falavam especificamente de teologia ou da religião, essas obras eram relegadas ali a segundo plano, né? A Igreja Católica muitas vezes até destruía essas obras, denominava como hereges, né, as pessoas que pensavam, né, diferente do pensamento ali dominante. Então esse controle documental era feito aqui pela Igreja Católica, tá? No final da Idade Média, isso começa a mudar, beleza? Conforme a gente vê aqui, no século XV, que é um dos períodos ali que ocorre ali meio que a transição entre a Idade Média, né, o período ali do Iluminismo e tal, no finalzinho ali da Idade Média, no século XV, ocorre essa mudança de paradigma sobre esse controle documental ali realizado pela Igreja Católica, tá? E também sobre a biblioteca ser somente uma instituição de guarda, de depósito. Por que isso ocorre? Dois fatores principais proporcionam o começo dessa mudança. O primeiro deles é a invenção da prensa tipográfica de Gutenberg,
e o outro fator é a propagação das ideias renascentistas. Bom, a invenção da prensa tipográfica de Gutenberg foi um marco, por quê? A gente viu que a produção de documentos ela já estava começando a acelerar na Igreja Católica, mas quando há a invenção da prensa tipográfica de Gutenberg, bom, agora ela fica exponencial, né? Gutenberg meio que democratiza o acesso à informação, porque as obras elas começam a ser produzidas muito mais rápido, de forma muito mais fácil, né? A gente vê que nesse período aqui da Idade Média, só para você ter uma ideia, muitos copistas, muitos monges, nem eles sabiam ler. Eles tinham o dom de saber desenhar as letras, mas eles copiavam, né, os livros, mas eles muitas vezes não entendiam o que estavam desenhando. Então a prensa tipográfica de Gutenberg, ela proporciona essa maior profusão de documentos e, consequentemente, proporciona o acesso à informação a mais pessoas, tá? E o segundo fator, que conforme a gente viu no slide, é a propagação das ideias renascentistas. São ideias que começam ali a questionar o papel da Igreja Católica, né, no Estado, começam a questionar, trazer outras ideias, né, outras noções além da religião, né, e isso começa também a se sobressair essas ideias nas publicações, nos livros. Então as obras ditas profanas, elas começam aqui a se multiplicar muito mais. E, consequentemente, isso provoca aqui a multiplicação de documentos, beleza? Bom, então vamos avançar aqui, né, no nosso slide. Então aqui a gente vê imagens, né, que traziam ali como é que era a contextualização ali do período da Idade Média, né? A gente tem essas bibliotecas aqui mais fechadas em si mesmas, né? Muito mais decorativas, né? Temos aqui um monge copista, né? Um copista ali fazendo a produção ali de um livro, né? E conforme a gente detalhou aqui, muitos deles nem sabiam ler, só tinham somente ali o dom de copiar livros, né? De ter uma escrita boa. E temos aqui também a prensa tipográfica de Gutenberg, que foi um marco, né? Essa máquina, né? Essa invenção, ela foi um marco e possibilitou ali que muito mais pessoas tivessem acesso aos documentos, beleza? Bom, avançando, nesse período aí que a gente tem, então, a Idade Média, surgimento também de universidades, né, na Igreja Católica, a gente avança aqui até o século XVII. Por que a gente para aqui no século XVII? Bom, como eu disse, né, a gente tem ali o Império Romano, questão do Iluminismo, né, avançando aí na história, a prensa tipográfica de Gutenberg vai começando ali a haver maior produção de documentos, só que como a gente viu, muitos desses documentos também não eram mais somente religiosos. Então começa a haver uma insatisfação da população com os estados, com aquela ideia absolutista de estado, com a questão do domínio ali de um monarca, né, de um imperador, enfim. Então esse é o período ali que caracteriza o século XVII, um período ali de importantes revoluções nos países. Então, conforme a gente pode ver aqui na tela, né, no século XVII, a gente vê que os aspectos público e social das bibliotecas ganham relevância, esses aspectos, né? A gente vê, por exemplo, ali na questão do iluminismo, a burguesia, ela começa, né, a surgir, então os burgueses eles começam a patrocinar também bibliotecas e muitas dessas bibliotecas públicas, né? Então a gente vê que esse caráter aí público da biblioteca ganha relevância e não só o caráter público, mas o caráter social, a biblioteca ali como algo catalisador de mudança, beleza? Então aqui, com essa questão do povo questionando mais os estados, né, absolutistas, a gente vê então que os países, né, os movimentos ali que reivindicam direitos, né, a gente vê, por exemplo, a Revolução Francesa com os lemas da igualdade, liberdade, fraternidade, a gente vê que surgem aqui as bibliotecas públicas, né? O Estado deveria prover também esse direito, o direito à informação, o direito ali à cultura, né, para suas populações. Então esse aspecto público e social da biblioteca, a biblioteca ela não passa ilesa, né, não passa despercebida nesse período e ela é um grande agente ali muito importante no desenvolvimento dessas ideias aí no século XVII.
Então, a gente vê que surge o conceito de biblioteca pública, né? O conceito de biblioteca pública moderna, e ele é caracterizado por três principais aspectos. A gente vê bibliotecas públicas com acervos gerais de livro, ou seja, são acervos de público bem diversificado, né? Assim como a gente vê hoje aí, muito comum numa biblioteca pública hoje, a gente tem acervo ali bem diversificado, né? Com vários assuntos. É uma biblioteca também que é aberta gratuitamente ao público, ou seja, o Estado principalmente que deve fornecer esse serviço de forma gratuita à população. É uma biblioteca que funciona em horários regulares, ou seja, você como usuário da biblioteca já tem uma certa previsibilidade de quando, né, aquela biblioteca ela vai abrir, beleza? Então ela funciona dessa forma. Tá, avançando, né, nós temos aqui também outro marco muito importante, que é o século XIX. Então a gente teve esses períodos aí de revoluções, né, esses períodos aí de revolução, né, que começou ali no século XVII. Muitos estados no século XVII, século XVIII foram tendo aí os seus processos revolucionários, tá? E aí no século XIX a gente começa a ter os primeiros países ali começando nas suas repúblicas, nas suas democracias, né? Começando então a ter instituições mais fortes, tá? Então o século XIX, o que a gente tem aqui de mais proeminente aqui na história das bibliotecas? Bom, a gente tem que o termo biblioteconomia é utilizado pela primeira vez. Então aqui a gente vê que as bibliotecas elas foram se desenvolvendo e começam estudos de como as bibliotecas elas deveriam se organizar. E aí a biblioteconomia é a técnica, né, de organização de acervo, é a técnica que cuida ali da gestão do acervo da biblioteca. Então, nesses estudos, a gente vê que no século XIX, pela primeira vez, o termo biblioteconomia é utilizado, beleza? Outra questão também muito importante é que inicia-se a explosão documental. Preste atenção no verbo que é inicia-se, tá? A gente vê que a explosão documental ela começa a iniciar. Não é aquela explosão informacional do período pós-guerra, porque aquela é muito maior, muito exponencial, mas aqui a gente já começa a ver multiplicação de documentos. O periódico ele começa a ganhar mais espaço, tá? As bibliotecas elas surgem em vários locais. Nós temos também a questão de várias ideias sendo publicadas, né, em livros, em artigos de periódicos. Então a gente pode dizer que aqui já começa um pouco a haver a explosão documental, beleza? Bom, também, como eu disse, né, um período marcado é o século XIX pelo crescente aparecimento de publicações periódicas. A gente sabe que os periódicos eles surgiram no ano de 1500, mas durante esse período, né, mais ou menos ali nos anos de 1500, né, com o Jornal de Savant, que foi o primeiro periódico, até o século XIX, os periódicos eles caminhavam ali um pouco a passo de tartaruga. Aqui no século XIX, esses periódicos eles já começam a ganhar mais corpo, né, a publicação periódica. O desenvolvimento científico ele começa a ocorrer, então se formam ali muitas sociedades científicas, enfim, o periódico ele começa a ganhar corpo, beleza? Então, com isso, com o surgimento do periódico, a gente começa também a ter a gênese de uma nova ciência, que é de uma nova técnica, né, que é a documentação, beleza? Então, conforme a gente pode ver aqui no slide, a gente tem um cisma entre biblioteconomia e documentação. Bom, nas aulas respectivas de biblioteconomia e documentação, nós vamos ver isso com mais detalhes, mas a gente vê que só de forma resumida, a biblioteca ela se ocupava muito ali da questão da instituição biblioteca, né, dos livros, desse controle. E aí, os documentalistas, quando eles surgiram, né, com a documentação, Poet, Leyer e Lafontaine, eles começaram a questionar isso, porque eles alegavam que a biblioteca ela cuidava somente do caráter monográfico dos livros, né? Ou seja, cuidava somente ali de publicações monográficas. E como o periódico ele estava surgindo, havia ali especialistas, né, cientistas de ciências especializadas que eles demandavam um tratamento mais adequado, um tratamento mais complexo da informação. E aí a documentação ela surgiu para suprir essa demanda. Então por isso que a gente tem o cisma aqui entre biblioteconomia e documentação. Aqui
quando a gente fala em biblioteconomia, a gente pensa mais nos Estados Unidos, tá? E quando a gente pensa em documentação, a gente remete mais à França e à Europa, tá? Então ficou meio que essa divisão aqui, beleza? Bom, então tem esse cisma aí entre biblioteconomia e documentação. Indo para o século XX, a gente vê que as bibliotecas elas começam a ganhar mais espaço nos Estados Unidos, tá? Com a Escola de Chicago. Então essa Escola de Chicago foi teóricos, né, da cidade de Chicago que começaram a introduzir esse modelo de biblioteca pública. Então ali nos anos 30, né, mais ou menos século XX, anos de 1930, os Estados Unidos ele começou a multiplicar muitas bibliotecas aí que os prédios eram suntuosos, né, eram praticamente ali no ponto central da cidade, era o ponto de encontro das pessoas. Então os americanos eles trouxeram muito forte essa questão da biblioteca pública, influenciados principalmente pela Escola de Chicago, beleza? Bom, a documentação nesse período ela fica mais popular na Europa, principalmente na França, como eu disse. Então isso também é um tema explorado pelas questões, elas gostam de perguntar sobre isso, beleza? E aí, a partir da Segunda Guerra Mundial, no auge aqui da explosão informacional, a gente vê que a documentação fica em segundo plano. É claro que eu só estou trazendo um panorama, que a gente saiu lá da antiguidade e está vindo aqui até o século XX, para mostrar como foi o desenvolvimento da biblioteca, né, da biblioteconomia, mas eu vou falar de forma mais detalhada nas respectivas aulas de biblioteconomia, documentação e ciência da informação, tá? Mas aqui a gente vê que nos estudos aqui de explosão informacional, os americanos, né, saíram grandes vencedores da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Então a ciência da informação ela começou, ela se tornou mais popular do que a documentação. A documentação meio que ela ficou mais restrita ali na Europa, né? E a nível mundial a ciência da informação ela ganhou mais corpo, beleza? Então aqui nós temos a partir disso, né, que a documentação ficando em segundo plano e temos o surgimento da ciência da informação, beleza? E aí, com isso, né, a gente, depois do século XX, né, toda essa questão da ciência da informação, conforme nós estudamos, nós vimos ali a modernização chegando nas bibliotecas, estudos de automação, bibliotecas digitais, né, o desenvolvimento de coleções, enfim, muitos estudos que culminaram no que temos hoje aí, a biblioteca moderna, né, a biblioteca mais da perspectiva aí do acesso do que da posse, e a biblioteca trazendo aqui, atendendo às diversas demandas informacionais e se utilizando aí da tecnologia para isso. Temos até bibliotecas digitais, né? Então, basicamente era esse o aspecto teórico da aula, né, que a gente tinha para falar. A gente vai continuar esse tema em outras aulas, né, falando sobre biblioteconomia, bibliografia, documentação e ciência da informação, mas agora a gente vai ver como esse tema é cobrado em prova, beleza? Então vamos lá. Bom, vamos começar aqui já falando a primeira questão, né? Essa questão caiu ali no ano de 2016, no IF ali da Bahia, e ela diz o seguinte: a mais antiga biblioteca de que se tem notícia, considerada a primeira biblioteca da história, que pertenceu ao rei Assurbanipal, existiu na cidade de... Qual era essa biblioteca, né? Era a biblioteca de Alexandria, de Tebas, de Sorbonne, de Roma ou de Nínive? Bom, como eu disse para você, né, que está vendo o vídeo, não há consenso, né, sobre quando foi o surgimento da primeira biblioteca. Alguns dizem que foi a biblioteca da cidade de Ebla, outros, né, dizem que foi a biblioteca da cidade de Nínive, né, enfim. Mas muitos se fala que a primeira biblioteca que se tem notícia é a biblioteca ali da cidade de Nínive, que foi criada ali pelo rei Assurbanipal II, beleza? Então, conforme a gente pode ver na questão, a letra E é a resposta correta, porque é quase consenso que essa biblioteca é a primeira que se tem notícia, beleza? Bom, vamos aqui para outra questão que diz o seguinte. Essa questão fala assim: de modo histórico e de ligação intrínseca às bibliotecas, a biblioteconomia é mostrada na literatura especializada a partir de marcos históricos muitas vezes isolados. Aí relacione corretamente esses marcos com seus respectivos tempos históricos, numerando a coluna 2 de acordo com a coluna 1. Então vamos ver aqui. A gente tem a coluna 1, né, fala aqui de terceiro milênio, século 17, Idade Média, e entre os séculos 8
7 e 8, né, antes de Cristo. E temos aqui a coluna 2, que são a coluna das sentenças, beleza? Então a gente vai, vamos marcar aqui corretamente, né? Então vamos lá ler a primeira sentença. A primeira sentença diz o seguinte: período em que predominaram as bibliotecas ligadas às ordens religiosas. Os mosteiros e conventos foram os responsáveis pela preservação da antiga cultura greco-romana e definiam-se como bibliotecas. Bom, quando a gente fala aqui de mosteiro, igreja católica, a gente lembra de quê? A gente lembra do período da Idade Média, aquele período da Europa em que a igreja detinha praticamente o monopólio da informação, beleza? Então, respondendo aqui essa primeira sentença, a gente pode marcar ela com o número 3, né? Porque o número 3 se refere aqui à Idade Média, beleza? Então aqui, essa primeira sentença a gente marca com o número 3. A segunda sentença diz o seguinte: a Biblioteca de Alexandria, uma das maiores já conhecidas, sobreviveu a muitos saques e catástrofes naturais e parte do seu acervo foi constituído a partir de um decreto de Ptolomeu III, em que todos os navios que parassem em Alexandria tinham que entregar seus livros para serem copiados. Bom, conforme a gente viu, a Biblioteca de Alexandria, ela era ali contemporânea da Biblioteca de Nínive, tá? Então, olhando aqui para a questão, a gente vê que o período dela era ali entre os séculos 7 e 8, né? A biblioteca ali de Alexandria surgiu no século 7, né? Então aqui a gente marca aqui número 4, beleza? Entre os séculos 7 e 8. Bom, continuando aqui a questão, né? Porque ela continua aqui no slide seguinte, a terceira sentença diz o seguinte: a relevância pública e social das bibliotecas ganhou impulso nos países mais desenvolvidos da Europa e depois nos Estados Unidos, com o surgimento do conceito de biblioteca pública moderna, constituída de acervos gerais de livros e aberta gratuitamente ao público em horários regulares. Bom, conforme a gente viu na aula, né, essa questão aqui da biblioteca pública, ela surge ali mais no século XVII, né, questão das revoluções nos países, né? Então aqui, conforme a gente pode marcar, o século XVII é o número 2, né? Então a gente marca aqui nessa terceira sentença o número 2. E aqui só sobrou a número 1 para a gente marcar no último parêntese, né? Que diz que a biblioteca de Ebla, na Síria, a qual apresentava um acervo criteriosamente disposto em estantes, segundo o assunto, e que já apresentava princípios da biblioteconomia e seus modelos de organização. Bom, isso aí foi o que a gente viu. Isso aí foi o que a gente viu na aula, né? Que a biblioteca de Ebla, ela já apresentava, né, organização por assuntos, beleza? Então aqui, olhando, né, para o slide, a gente vê que o número 1 tem a ver ali com o terceiro milênio antes de Cristo, que a biblioteca de Ebla, ela surgiu mais ou menos nesse período. Então a gente ficou com a ordem 3, 4, 2, 1, né? Então essa ordem 3, 4, 2, 1, ela ocorre aqui na letra A, né? 3, 4, 2, 1, então a letra A aqui, né, vamos marcar, é a resposta da nossa questão, beleza? E para fechar aqui, né, mais uma questão, ela diz assim: com referência à documentação e à evolução da biblioteconomia, assinale a opção correta. A letra A diz que as primeiras bibliotecas da história surgiram na Idade Média e os seus modelos de organização serviram para o surgimento das bibliografias. Bom, a gente vê que a letra A já está errada, né? Conforme eu disse, os examinadores gostam de dizer que as bibliotecas surgiram na Idade Média, mas elas surgiram na Idade Antiga, beleza? Então vamos marcar aqui, as bibliotecas não surgiram na Idade Média, tá? Idade Antiga. Então a gente marca aqui errado na letra A, tá? A letra B diz assim: a invenção da prensa tipográfica foi um marco para a revolução da documentação. A letra B a gente pode marcar errado também, porque a prensa tipográfica ela ajudou no desenvolvimento ali da bibliografia, né? Ajudou no desenvolvimento, digamos, da biblioteconomia. Então a gente poderia marcar aqui que foi no surgimento da bibliografia, tá? A letra C ela nos diz que para a documentação, qualquer objeto pode ser um documento, a partir de critérios como materialidade e intencionalidade. Bom, a letra C, conforme a gente viu na aula, e vamos ver com mais detalhes na aula de documentação, ela está correta. A documentação ela criticava muito o princípio monográfico que ocorria nas bibliotecas, né, que só dava ênfase ali em documentos monográficos, e a documentação tentou expandir esse leque. Então, voltando aqui à tela,
isso aqui está correto falar que a documentação considerava qualquer objeto como documento, né? E a partir de critérios como materialidade e intencionalidade. Então, a resposta correta aqui é a letra C, né? Vamos grifar ela todinha aqui porque ela é a alternativa correta. Vamos ver o erro das demais aqui. A letra D diz que a bibliografia surgiu após a era do serviço de documentação para solucionar problemas relativos à produção bibliográfica. Essa letra D está errada e a gente vai falar mais precisamente na aula de bibliografia. O que surgiu primeiro foi a bibliografia, depois a documentação, não o contrário como afirma a questão. E a letra E nos diz que a documentação conseguiu espaço nos Estados Unidos da América, onde foi concebida a partir de discussões a respeito de normalizações catalográficas e bibliográficas. Bom, conforme a gente viu na aula, né, item frontalmente errado aqui, porque a documentação, né, a parte que está errada é isso aqui, a documentação ela conseguiu espaço na Europa. Nos Estados Unidos quem conseguiu espaço foi a biblioteconomia, beleza? Então com isso, né, nós fechamos a aula. Eu espero aí que você tenha gostado desse conteúdo, beleza? E aí a gente vai continuando aí a parte teórica nas demais aulas, falando ali de bibliografia, biblioteconomia, documentação, ciência da informação, enfim, desses vários aspectos, beleza? Espero que você tenha gostado da aula e te desejo aí bons estudos, beleza? Um abraço, tchau, tchau!